O objetivo inicial desse vídeo é fazer o passo a passo para o Cadastro Técnico Federal e chegar ao acesso ao Sinaflor. Isso para realizar o pedido de corte de árvores isoladas e aproveitamento de material lenhoso. Vencida a etapa do Cadastro Técnico Federal, depois de emitir o comprovante de inscrição e o certificado de regularidade, você vai ter acesso à tela do Sinaflor. Em princípio, você vai ter acesso a apenas dois módulos, o módulo Imóveis e o módulo Empreendimentos. Então, o próximo passo é você executar o cadastro e gestão do seu empreendimento. Dentro desse campo vão aparecer todos os empreendimentos cadastrados. Basicamente, como a gente está falando do corte de uma árvore isolada, o que a gente vai cadastrar aqui é o imóvel onde será realizado o corte dessa árvore. Então, o nome do empreendimento, eu posso utilizar o nome da minha chácara ou o nome do meu lote urbano, ou apenas denominação genérica que faça referência ao meu imóvel. Nesse caso, como nome do empreendimento, eu vou utilizar apenas a questão do nome da propriedade. Após isso, eu vou inserir as informações básicas de localização do meu imóvel, que no caso coincide com ser o meu empreendimento. Uma informação importante, no caso desse empreendimento, que na verdade é apenas um lote, uma área específica, ele vai sempre exigir que todos os campos sejam preenchidos. No caso do campo inscrição estadual, você pode simplesmente anotar isento ou indicar 000 ou alguma informação nesse sentido, que ele vai aceitar. Um ponto muito importante, em que é preciso você conhecer a legislação municipal e estadual do seu estado e do seu município, para você saber se esse processo, que é corte de uma árvore isolada, ele vai se destinar ao estado ou ao município. Isso você pode saber ligando para o seu município e perguntando se já houve a descentralização do licenciamento estadual. A maior parte dos municípios do estado do Paraná ainda se encontra com processo estadual. Você precisa saber a qual dos escritórios regionais do IAP você está submetido. No caso de Curitiba, região metropolitana, você está submetido ao escritório regional de Curitiba. Isso é facilmente encontrado no site do IAP, Instituto Ambiental do Paraná. A próxima informação é uma descrição do acesso que você pode fazer agora ou deixar para um segundo momento. Ou se for um imóvel de fácil acesso ou de localização muito simples, você nem precisa descrever nada muito delongado. E se o seu imóvel é rural ou urbano. Após cadastrar o empreendimento, você vai vir mais para baixo e verificar que existe a função atividades. No caso de um corte isolado de árvores nativas, isso vai estar dentro de exploração. Dentro do empreendimento, logo depois das atividades, a gente tem um campo de anexo. Eu recomendo aqui que se faça o upload dos arquivos referentes à propriedade do imóvel. A partir desse ponto, você salvou todas as informações que você tem a respeito do seu empreendimento, que no seu caso, basicamente é o cadastro de uma propriedade. Desenhe o polígono do empreendimento aqui. Como no momento da gravação desse vídeo, o Sinaflor ainda apresenta-se um pouco instável com algumas ferramentas em desenvolvimento, a gente encontra um pequeno erro, mas isso não impede que a gente entre aqui em ferramentas e aí você tem basicamente duas opções. Se você for um técnico da área e já tiver os shapefiles da área, você pode simplesmente importá-lo, o que facilita bastante o trabalho. Senão você pode selecionar essa ferramenta Desenho à mão livre e desenhar a área do empreendimento. Feito isso, você vem gravar. Bom, então ele já gravou. A partir daqui, os dados de georreferenciamento da propriedade, você pode simplesmente fechar. Eu recomendo que se visualize todas as informações inseridas antes de encaminhar ao órgão ambiental, porque após encaminhado ao órgão ambiental, essas informações não podem mais ser alteradas. A última etapa, depois de você cadastrar o empreendimento, é você encaminhar ao órgão ambiental. Ele é feito por esse ícone aqui do lado direito, na parte mais embaixo. A partir do momento que você clicar nesse ícone, ele vai perguntar se você realmente deseja fazê-lo. Como nós já verificamos, está tudo correto, nós vamos dar OK. Nesse exato momento, o status dentro dessa caixa vai mudar de em cadastro para em homologação. Em alguns casos, é necessário ainda entrar em contato via telefone para o escritório para que ele faça a homologação. E em alguns casos, essa homologação já está acontecendo automaticamente. Então, logo o teu empreendimento passe da situação em homologação para ativo, ao retornar para a tela inicial, você verá dois novos blocos de construção aqui.
O primeiro e é onde nos interessa aqui será cadastrar projeto. Então, para o melhor entendimento, nós temos um empreendimento e dentro desse empreendimento nós temos um projeto. E esse projeto é onde eu vou inserir todas as informações referentes efetivamente ao corte das árvores. Novamente, eu vou marcar processo estadual, vou marcar como privado e eu vou entrar aqui no processo de solicitação de corte de árvore isolada. Para vincular o empreendimento será exatamente aquele que eu já homologuei e o órgão ambiental destinado é exatamente aquele que ele já indicou naquele primeiro ambiente. Bom, feito essas informações gerais, eu passo as informações complementares logo após clicar em prosseguir cadastro. Ele vai me fazer uma tela de pedido e eu vou marcar que sim. Bom, aí eu preciso vincular um imóvel rural, nesse caso que ele é rural, e para isso eu vou desenhar um polígono, ou a gente pode utilizar aquele polígono que nós já desenhamos na outra instância. Nesse caso eu marquei utilizar, mas eu poderia muito bem abrir novamente aquela ferramenta mapa e redesenhar a minha propriedade, ou se eu não tivesse desenhado naquela outra oportunidade, ter desenhado agora, ou simplesmente entrar para realmente checar o que está acontecendo. Eu tenho mais algumas informações. E aí eu posso ter a opção de vincular um técnico responsável, ou seja, um engenheiro, um outro técnico, ou não. Nesse caso, eu vou marcar não, porque eu mesmo vou gerenciar toda a inserção de documentos. No caso de um desmate, que é obrigatório você ter um responsável técnico, não faz muito sentido você ser o responsável pela atividade. Você pode delegar isso a um terceiro devidamente homologado por você. E daí aqui dentro de informações técnicas é que eu vou adicionar as informações da árvore que eu vou cortar. Então eu tenho no caso lá apenas uma árvore que vai ser utilizada para lenha, uma vez que é uma árvore já bastante antiga. Aquela árvore tem aproximadamente 120 centímetros de diâmetro. Vou ser obrigado a indicar um fator de forma para calcular o volume. No caso eu vou indicar 0,7. Por simples convenção, a altura da árvore, ele automaticamente já vai calcular o volume de madeira. É importante também que você vai precisar localizar essa árvore em graus, minutos e segundos. Você pode inserir essa informação manualmente ou vir dentro do mapa e apontar o ponto onde vai estar inserida essa árvore dentro do polígono da propriedade. Depois das informações técnicas, nós temos uma aba para nós anexarmos determinados arquivos. Dentro de todos esses arquivos aqui, o único obrigatório dentro do sistema do Sinaflor é o plano de exploração, como a gente pode ver aqui marcado com um ponto de exclamação. Isso não significa que você não tenha que inserir outras informações. Significa que as informações não são obrigatórias necessariamente nesse ponto. Eu vou deixar o link na descrição para você verificar todos os documentos necessários para o corte de árvores em ambiente urbano e ambiente rural. E nesse caso aqui eu vou adicionar as informações dentro do sistema. Uma informação muito importante é que ainda existe o campo taxa ambiental e para todos os procedimentos de licenciamento ambiental no estado do Paraná é obrigatório você recolher uma taxa de vistoria. Então, para emitir essa taxa, você deve entrar em iap.pr.gov.br, entrar em taxas e boletos, autorização florestal, e a partir daí você deve inserir o mesmo CPF que foi utilizado para fazer o cadastro, selecionar grupo de atividade corte isolado de árvores nativas, escolher o município, indicar se é uma área rural ou área urbana, inserir a área do imóvel em hectares, a distância de ida e volta do seu imóvel até o escritório regional do órgão ambiental e, por último, clicar em calcular valor. A partir daí, você vai ter essa aba onde vai aparecer o valor da taxa e você utiliza a função imprimir guia.
Após incluir o boleto e o comprovante de pagamento, você vai clicar em enviar ao órgão ambiental. Isso vai gerar um número do protocolo. O seu processo já estará em andamento.